Eu já vi relatos aqui, tem a Leia que veio aqui, não era câncer, era outro tipo de doença que ela teve, e que ela também foi curada através da terapia, junto com a terapia do reiki xamânico e junto com a parte da ecoterapia. É bem interessante, o pessoal poderia ler mais sobre isso, é bem legal. É que a gente é empurrado também, né, estamos na sociedade aqui, a gente é empurrado, daqui a pouco a gente não vai ver nem mais árvore dentro da rua, cara. É complicado. Mas Alexandre, aí eu queria falar sobre o dispositivo, porque assim, a pessoa fala, acabamos de falar sobre o Hertz, e aí o pessoal vai pesquisar no YouTube. Pô, vou pesquisar ali um Hertz bem massa para harmonia. Só que assim, tem, tem dois lados aí. Primeiro do dispositivo e também o conteúdo que ela vai assistir. Às vezes não está nem afinado de fato nos hertz que deveriam estar. Porque tem muitos canais darks aí, que eu já conversei aqui com o pessoal também. Existem canais darks sobre música, que o pessoal só vai ali no Suno, cria uma musiquinha, fala assim, ó, eu quero que tenha esses hertz, tudo por prompt de comando, gera aquela música, joga no YouTube, às vezes até modifica um pouquinho ela, diminui o pitch, aumenta o pitch. Então, assim, tem isso. O conteúdo que pode ser falso, mas ao mesmo tempo, vamos supor que ela encontra aquele conteúdo oficial mesmo, que tem o 432 Hz, né, que é o bom? Uhum. Tá, o 432. Ela encontrou. Só que aí ela ouve por um fone de ouvido. E um fone de ouvido ruim, ou até mesmo um dispositivo ruim, por exemplo, um celular que não tem uma saída de som tão boa. Vai resultar a mesma coisa, porque o cara criou o som, realmente colocou lá no YouTube ou em alguma plataforma, agora a pessoa vai ouvir através de um dispositivo que não vai soltar, captar, não sei como é que eu posso reproduzir o som perfeitamente. Vai fazer o mesmo efeito? Olha, interessante essa Não é, pergunta. Eu cara? nunca tinha pensado. É, eu tenho essa dúvida também. Eu já tinha pensado nesse outro ponto. Será que realmente tá naquela afinação, tá com É. aqueles hertz? Porque a pessoa pode colocar lá, né, no título, 1111, Uhum. frequência tal. Mas será mesmo que quando ela criou, ela conseguiu chegar nessa frequência, né? Como que É. funciona essa medição? Como que é o programa que ela criou? E como que é o dispositivo da pessoa que está ouvindo também. Pois Então, é. isso influencia muito, assim, com certeza. Sim. Porque eu acho que a única forma de saber mesmo seria medindo, né? Tendo um aparelhinho que mede os hertz, assim, Uhum. e você conseguindo medir ele para saber se realmente está entregando aquilo que está falando. É. Porque nos instrumentos de sound healing, muitos, né, para eles serem afinados, a gente precisa medir. Então, eles ficam medindo ali até chegar na afinação certa. Uhum. Que nem o didgeridoo ali, ele tá em ré. E daí, só que ele tá numa certa afinação, tá Aham. em certo hertz, né, 432. Então, para ele chegar ali, eles teve que ficar, né, lapidando ele até conseguir chegar naquela frequência. E os outros instrumentos também. Pra eles conseguirem ser, né, um instrumento assim de sound healing, ele tem que estar bem afinado. Então, até o local que a gente compra ele, eu sempre busquei, né, comprar assim de um lugar de procedência, não, né, comprando, né, tipo uma tigela lá da China, porque já tem uma certa fama que ela vai vir desafinada. Então, daí você vai estar querendo trabalhar com instrumentos de cura, mas sem ela estar afinado, daí você não vai estar realmente fazendo esse trabalho. Uhum. Daí eu preferia, assim, pagar até um pouco mais caro, mas com uma procedência boa, que eu sei que tem qualidade, do que acabar ficando meio duvidoso ali, né? Tá, E legal. desalinhando a pessoa, né, em vez de É, ajudar ela. exato. A pessoa vai acabar consumindo um conteúdo ali, ou até mesmo usando um objeto. Como é que é? Não é objeto, como é que se fala? É Um um instrumento. instrumento musical Uhum. que às vezes está desafinado ali. Inclusive, a gente tem atrás dele um didgeridoo. 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 Até o final eu vou acertar esse nome. E também, o Marco, coloca a principal aqui, por favor. A gente tá cheio de instrumento, olha só. Temos um monte de tigelas aqui, e que parece ser uma tigela comum, mas quando ele toca nisso aqui, sai um som muito legal. Eu espero realmente captar aqui no áudio. Só que aí, o que que acontece? Antes da gente falar... Eu quero primeiro o didgeridoo pra tocar, tá? Mas antes disso, tu faz a terapia, né, a cura através da música. Então, existe uma forma de curar, como por exemplo, ou tratar ansiedade, depressão, também outras questões, como até mesmo crenças que tu falou. Não sei se foi crenças, foi cura de. Cara, eu acho que foi crença que tu usou ali atrás. Acho que foi. É, acho que foi crença. Mas enfim, de realmente curar as pessoas através da música. Isso realmente é possível e demanda muito tempo até que a pessoa seja curada ou tratada daquele problema que ela está enfrentando? Então, esse trabalho com a terapia do som, ele é muito interessante, porque
como, né, o nosso corpo é a maior parte líquido, então essas frequências sonoras elas se espalham por todo o nosso corpo e chegam em vários sistemas, chegando Uhum. até no nosso nível ósseo. E o nosso corpo ele vai guardando memórias, né? Tem alguns estudos, né, que se chamam, né, couraças, né, que veio do William Isso. Reich, que o nosso corpo guarda memórias, que às vezes quando a gente era criança a gente não soube lidar com certa situação, o nosso corpo cristaliza ali e guarda aquilo dali e o nosso cria uma couraça, assim, uma couraça muscular. E com o tempo a gente pode ir flexibilizando essas couraças, né? A gente pode ir soltando elas. E o trabalho do som ajuda muito, porque as vibrações vêm e no trabalho da terapia do som, a pessoa, então, ela tá num estado relaxado, tá deitada, e os instrumentos vão proporcionando ela acessar, às vezes, uma memória que ela guardou. Então, Uhum. ela pode liberar algo que, às vezes, pode ser um choro, pode vir através de uma sensação de medo, de raiva, alguma emoção que ela reprimiu. Então, eu sempre falo para as pessoas, ó, é normal, às vezes, você sentir alguma sensação, alguma emoção, então só observa ela, não tenta reprimir, né, ou querer entender muito por que que eu tô sentindo isso e querer segurar aquela emoção. Só observar ela e aquela emoção, ela vai vir, ela emerge e ela se dissolve, assim. Hum. E isso, os instrumentos eles vão ajudando muito, e cada instrumento é como se ele levasse para um lugar, sabe. Então tem instrumento que ele é mais vibracional, tem instrumento que ele é mais relaxante, tem alguns instrumentos que mexem até num certo desconforto. Hum. É bem Tipo, interessante. tipo, um instrumento que vai deixar a pessoa desconfortável? Por quê? Pra que deixar? Então, é que depende muito da pessoa, Tá. porque o mesmo instrumento pode deixar uma pessoa super feliz e contente, e a outra pessoa ela pode sentir uma certa irritação, um Aham. incômodo. Mas na verdade é porque era aquela emoção que precisava sair da pessoa. Porque às vezes eu faço uma sessão com 10, 20 pessoas, às vezes o didiridu, por exemplo, tem pessoa que ama, tem pessoa que já sente medo, sabe, que levou pra um lugar que tipo, nossa, difícil. Tá. Vamos testar o didgeridoo? Tu pega ali pra mim, a gente vai começar a usar agora alguns instrumentos e depois eu quero voltar nessa parte de como se faz essa liberação, tá? Então, Uhum. eu vou colocar meu microfone aqui, o Michael vai jogar pra principal, agora vocês vão ouvir o didgeridoo, tá? Vai lá, e eu vou te gravar aqui também. Pô, isso é muito, muito legal. Isso daqui é que eu não sei se vai dar de captar completamente. Deu, Michael? Tu acredita que deu? Tá. Então, e esse som, a primeira vez que ele tocou aqui, dá um sentimento. É difícil até de explicar qual Uhum. foi o sentimento que eu usei ali, mas é uma sensação de que a música entra por completo, mas entra por aqui. É esquisito, cara. É esquisito, é uma sensação muito estranha. Mas assim, ó, esse. Não me entra na cabeça, ô Alexandre, eu até vou pedir desculpa, mas eu não consigo. Não é nem acreditar, porque é entender como é que esse instrumento consegue, de alguma forma, acessar uma crença, uma dor da pessoa. O que é necessário para que esse instrumento, ou os outros que a gente vai usar aqui, eles realmente, ou de fato, consigam entrar na mente da pessoa e resolver o problema dela? Uhum. Então, isso acontece, de uma forma bem interessante, que tem, assim, até a comprovação científica, né, de como que eles auxiliam nesses processos de cura. A vibração do instrumento, quando ela entra em contato com o nosso corpo, ela consegue fazer o nosso cérebro vibrar na mesma frequência dele, que ela é uma frequência mais baixa, é uma frequência de onda cerebral teta. Tá.
E quando o nosso cérebro entra nesse estado teta, a gente começa a acessar nosso subconsciente. Uhum. E ali no nosso subconsciente é onde que tá guardado, né, nossas memórias, os traumas, crenças. E às vezes a gente consegue, então, estando deitado, num estado relaxado, totalmente entregue, a gente começa então a acessar memórias do nosso subconsciente. Só que a gente está consciente, a gente está presente ali, só que acessando como se estivesse sonhando acordado. E você daí começa a acessar memórias e situações que você viveu, e daí você começa a conseguir ressignificar aquela memória. Então, só de observar, você já está resgatando uma memória que estava oculta lá Sim. dentro do seu subconsciente, que você às vezes nem tinha consciência que ela existia ali, mas ela estava ali guardada. E sempre emerge algo que já está pronto para vir, assim. Hum. Sempre é algo que você já estava buscando uma resposta, uma clareza ou um entendimento. Então, ali é no momento que você consegue... Ela vem, assim, você olha ela, você observa, você consegue daí integrar e, né, tirando desse lugar de julgamento. Mas isso, assim, não é todas as pessoas que acessam, assim, na primeira sessão. Tá. Tem pessoa que às vezes vai só sentir um relaxamento profundo, uma paz interior, sabe? Nossa, eu relaxei profundamente. Tem pessoa que às vezes vai receber um insight, algo que ela, nossa, uma ideia, algo que vai mudar a vida dela, um Uhum. plano. E tem pessoa que às vezes dorme na sessão. Aham. Ela entra num estado tão profundo que ela dorme, assim, né? Tem pessoa que às vezes até ronca. Uhum. Geralmente acontece isso quando a pessoa tá com sono atrasado, assim. Então tudo é válido. Tem, então tem pessoa que às vezes vai chorar um monte, vai às vezes gritar, mas se eu pergunto, você acessou alguma coisa? Ela falou, não, só veio essa Hum. emoção. Só veio pra fora e foi muito bom. Então era uma emoção que ela tava ali precisando sair, Uhum. mas não que necessariamente ela sabe o que que era, mas Sim. saiu. Uhum. Então são essas formas que podem se acessar, né? Que legal. Tá, ô Alexandre, mas assim, tu vai conduzindo a pessoa, até tu pode explicar como é que é a tua prática lá na hora, Uhum. tá? Mas tu vai conduzindo essa pessoa para que ela acesse, e também outra, a pessoa ela precisa ir até o local já com a ideia de curar, tratar, resolver algum problema, ou ela acessa outras coisas que ela não gostaria de acessar, como acontece na ayahuasca também? Então, Antes de eu responder, tu quer mais um cafezinho? A gente pega pra ti, não, não, cara. tá Não, tá legal, aham. tranquilo? Tá. Então, é bem interessante, porque eu sempre conduzo a pessoa a trazer uma intenção, pelo menos para a prática. Tá. Antes da gente começar a prática, eu falo, traz alguma intenção, algo que você deseja, e às vezes a pessoa traz alguma questão ali. Só que pode acontecer isso que você perguntou, né? Que nem na ayahuasca ali, né? Às vezes a pessoa coloca uma intenção e vem outra Vem outra coisa. coisa. Na terapia do som também. Pode ser que a pessoa colocou uma intenção e venha outra coisa. E eu não conduzo, assim, eu não conduzo uma meditação, uma guiança. Eu deixo vir para cada pessoa. Tá. E até que quando eu comecei com o meu trabalho de terapia do som, eu trazia só a terapia do som. E eu via que tinha pessoa que entrava num estado super profundo, entrava num transe, acessava memórias, liberava coisas, e tinha pessoa que não, a pessoa ficava ali, fiquei totalmente presente, e só fiquei ouvindo o som. Daí eu comecei a ficar, por que que algumas pessoas acessam e outras não? E daí eu vi que era muito importante trazer uma prática corporal antes, né? Trazer algum movimento, que eu vi que depois da aula, tipo, depois de uma aula de yoga, eu fazia um sound healing, todo mundo, assim, derretia, ia, assim, para outra dimensão, e realmente tinha um relaxamento muito profundo. Então eu vi, não, é muito legal trazer então um movimento corporal. Daí que eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, né, nos estudos, né, de breathwork, renascimento e bioenergética e yoga. Então eu fui juntando assim essas técnicas e ferramentas. Então no meu atendimento sempre tem alguma prática antes. Ou eu junto bioenergética com sound healing, ou Uhum. eu junto renascimento, breathwork com sound healing, ou yoga, Kundalini Yoga com Sound Healing. Sim. Eu vejo que potencializa, porque daí prepara o corpo antes, movimenta ali a energia, sabe, do corpo inteiro, e depois a pessoa deita
e consegue entrar num relaxamento, assim, super profundo. Uhum. E cada pessoa vai acessar algo, assim. Eu já tentei conduzir, assim, um grupo. Ah, hoje vamos trazer uma cura para criança interior. Mas era assim, um acessava uma coisa, outro acessava outra. Então eu vi que era muito pessoal, muito individual. Cada pessoa vai acessar ali o que precisa, assim. Uhum. Ô, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta, que é que tu falou uma coisa ali, e a minha esposa fala muito sobre isso, que eu levo as coisas muito ao pé da letra, mas não tem como. Tu falou ali outra dimensão. Aí, eu queria saber assim, a pessoa acessou uma outra dimensão ou acessou um estado diferente do que ele normalmente está acostumado? O que que seria essa outra dimensão para ti? Ou para essa pessoa? Então, eu vejo que depende da pessoa. Uhum. Tem pessoa que acessa ali um estado, assim, muito bom, um estado de paz interior, sai numa leveza. Algumas pessoas relatam que saem flutuando, que saiu 20 quilos do meu corpo. Saem, assim, num estado de paz interior absoluta, assim. Uhum. Muito alegre, assim, que realmente teve uma mudança vibracional grande. E tem pessoas que já me relataram que foram realmente, sim, para outra dimensão, que tiveram contato com guias e que veio, assim, Cara, que um legal. ser de outra dimensão, Ah, falou, mostrou para ela cenas da vida dela e começou a conversar com ela. pá, É que assim, como legal. se fosse um trabalho espiritual, assim. Aham. E no mesma sessão, assim, né? Tipo, no mesmo trabalho, Sim. conduzindo, eu vi que... Então, tem pessoas que têm uma abertura espiritual que acaba tendo um acesso, assim, Uhum. como a outra dimensão. E já tem pessoa que não tem, né, isso, mas acaba se beneficiando de toda essa parte científica que acontece no nosso corpo, assim. Uhum. É bem legal, eu adoro, assim, esse trabalho por Então, conta disso, assim. mas o relato dessa pessoa, porque eu adoro, já vi pessoas aqui falando sobre essa questão de conversarem com outros seres e tudo mais. Eu gosto de entrar nessa seara, como o pessoal fala. Mas, assim, se a gente abrir um parênteses, tu saberia, tu lembraria como é que foi o relato dessa pessoa? E, principalmente, tu poderia falar? Então, um relato muito comum, que, assim, aconteceu várias vezes, assim, é quando eu começo a tocar algum instrumento, a pessoa relatar que começou a sentir, assim, uma saudade enorme, começou a sentir, assim, uma saudade de casa, da ancestralidade, e que daí nisso começou a vir índios, Ah, assim, e ela começar a se conectar com a ancestralidade dela. cara, que E legal. daí nisso ela falou que se sentiu assim, sabe, como se ela estivesse retornando pra casa dela Uhum. e recebendo, sabe, tipo um abraço da família dela, e ela se sentindo super bem. E daí algum desses, a pessoa trazia um pouco mais de aprofundamento. Ah, daí eu comecei a receber orientação do que eu deveria fazer, de algum relacionamento meu que não estava bom, que eu precisava Uhum. mudar, ou alguma atitude minha perante a vida, algo que eu estava Pô, que massa, procrastinando, cara. começar a receber orientação do que fazer, assim. Aham. E geralmente é com os instrumentos mais indígenas, assim, né? O tambor, a flauta, Sim. que geralmente a pessoa relatava. Ah, quando eu começou a tocar o tambor, eu comecei a ver uns índios vindo aqui, Uhum. e já aconteceu várias vezes, assim. Tá, então, tu também faz o breathwork, né? Uhum. Tá. Essa é a palavra? Breathwork? Isso, Breathwork? que é trabalho de respiração, Isso, de assim. respiração. E aí tu faz junto com o Kundalini Yoga, né? E tu junta os dois, Não, ou são não, a eles mesma coisa? são diferentes. Ah, são Isso, diferentes. aham. Tá. Mas aí tu junta eles e eles trazem isso pra pessoa. É isso? Ou, quer dizer, outras pessoas vão acessar outras coisas, né? Isso, cada pessoa vai acessar uma coisa. Cada Uhum. sessão eu já vi, assim, que cada pessoa acessa algo. Tem pessoa que às vezes, que nem quando eu trago eu junto, né, bioenergética com sound healing, breathwork com sound healing ou kundalini yoga com sound healing. Sim. E cada prática tem um propósito, assim. Eu vejo, eu converso com a pessoa, assim, e depende muito da situação dela, assim, como que ela tá. Se eu vejo que ela tá precisando liberar algo um pouco mais intenso, sabe, uma emoção, se ela passou por um momento desafiador da vida dela, eu gosto muito de fazer uma prática de renascimento, que é um breathwork, assim, né? Só que ele é um pouquinho mais intenso, é 30 minutos respirando continuamente, uma respiração circular, na qual a pessoa inspira pelo nariz e solta pela boca, durante, né, uns 30 minutos, assim, intensos.
E isso geralmente traz uma liberação emocional bem forte, assim, ela pode tremer, dar tetania, que é uma contração muscular na mão, ela pode chorar, gritar, mas isso traz, assim, um reset, sabe, no corpo. E daí depois o Sound Healing vem mais pra ser um colo, sabe, Aham. uma integração, assim. Mas não é todo mundo que vai acessar isso na sessão de Sim, sim. renascimento. Aham. Tem pessoa que vai acessar só muita energia, porque ficou respirando bastante tempo ali, então encheu o corpo de energia e ela vai sair de lá, assim, pronto pra trabalhar, sair correndo e tendo, sabe, muita energia e clareza mental. Então Cara, que cada massa. pessoa vai acessar, vai sair de um jeito, assim. Uhum. Depende muito da pessoa, assim, Sim. e da abertura que ela tem, se ela já tá nesse caminho de se estudar, se conhecer há mais tempo ou não. Porque até no Renascimento, quem desenvolveu essa técnica, né, foi Leonard Johr. Ele acabou descobrindo por acaso. Ele estava na banheira dele, tomando um banho, ele começou a respirar, respirar, e daí ela até chama de renascimento, né? Justamente por isso, que ele estava respirando na banheira e ele acessou a memória do parto dele. Hum. E daí ali ele acessou o momento que ele nasceu. E ele viu que ali nesse momento já começa a gerar um certo trauma, assim, né? Porque a Sim. gente tá no quentinho É. ali, tranquilo, de repente a gente tem que sair, sabe? Daí num lugar frio, que daí precisa respirar e acaba sendo um pouco mais dolorido ali, né? Sim. Então ali às vezes já acaba gerando um certo trauma. E depende da forma que nasceu, se nasceu de cesárea, se teve um parto tranquilo, se teve um parto né, mais natural, ou se teve que tomar algum medicamento, se teve alguma complicação, né? Tinha alguns partos que tinha que até ser usado alguns instrumentos, né, para puxar Uhum. a criança. Então, tudo isso daí começou a ser estudado, assim, nessa terapia, né, do Renascimento. E ele acessou respirando dentro da banheira. Então, ele começou a respirar, fazendo uma respiração circular, e daí isso que é a terapia do Renascimento. Só que ele viu que tem pessoa que às vezes vai precisar de 10 sessões para conseguir desbloquear a respiração dela. Uhum. E já tem pessoa que na primeira sessão já vai desbloquear. Na primeira sessão que a pessoa fizer, ela já vai acessar memórias, traumas, já vai liberar coisas. E tem pessoa que às vezes vai precisar de umas 10 sessões para acessar a primeira memória. Tá, mas desbloquear seria acertar na respiração ou desbloquear a Não, memória ele mesmo? fala que é desbloquear a nossa. É como se desbloqueasse o nosso pulmão, Tá. a nossa caixa torácica. É como se a gente tivesse uma respiração curta, assim, que ela não consegue atingir o máximo dela ali. Uhum. E daí já na segunda sessão a pessoa já entendeu um pouquinho como que é. E dela já dá um degrau a mais. E assim ela vai desbloqueando, até que tem um momento que ela rompe ali e ela é respirada pela própria respiração, que eles Uhum. falam assim. Quando a pessoa realmente entra num fluxo de respiração, que daí você até o teu corpo começa a respirar. Que daí você tá ali no começo, né, fazendo uma respiração consciente, né? Uhum. Só que depois que você entra nessa respiração, você é respirado pela respiração, você começa a fazer uma respiração às vezes mais intensa, mais visceral, e daí você começa daí a entrar numa catarse, num choro, e daí uma hora passa, assim, e Uhum. daí você sente que liberou, sabe? Cara, que legal. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.